Olá! Olá, pessoal! Vamos para mais um Vida de Hoteleiro. Hoje com a presença do nosso consultor jurídico, Dr. Wilder Magno de Souza, diretamente de Brasília. Estou aguardando ele. Oi, Valéria, tudo bem? Estamos aguardando o Dr. Wilder. Vamos falar sobre o ECAD, como que está esta questão. Ele vem trazendo informações, atualizações. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Esperando o Dr. Wilder. Nossa penúltima vida de hoteleira entrou. Vamos convidá-lo. Dá uma mãozinha. Tudo bom? Oi, Wilder! Tudo bem, Larissa? Tudo bem, você? Já estou aqui de volta, depois de muito tempo sem fazer as lives. Estou de volta aqui, fazendo as minhas lives. Coisa Tudo boa, bem? tudo ótimo. E como está a sua saúde? Graças a Deus estou bem, né? Eu tenho me recuperado bem, já tirei o colar cervical e na manhã começa a minha radioterapia. Ah, é? Mas tá Mas vai tudo, passar. tá tudo no controle de Deus aqui, tá tudo certinho. Com certeza. Sabe que o meu pai acabou de entrar e eu te mandei o vídeo, né? Que ele acabou a dele. Parece Não, que aí bate o sino, né? Você falou, né? bate o sino, bem bacana. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai te abençoar A minha eu nessa. vou bater o sino também, se Deus quiser. Amém, vai sim, com certeza. Wilder, vamos lá. Muito obrigada, então, pela tua participação. Eu não sei se você tem acompanhado, mas nós temos feito uma live por mês com profissionais da área do turismo, da hotelaria, justamente para falarmos sobre algumas questões referentes, tanto com relação aos comportamentos, habilidades, do que os profissionais têm que desenvolver diante dessa pandemia. Principalmente questões legais. E no mês de agosto desse ano, nós tivemos um requerimento de urgência aprovado na Câmara, né, gerando toda uma expectativa que o projeto de lei que extinguisse com a cobrança do ECAD nos quartos de hotéis acabasse sendo levado à discussão e à votação. Mas estacionou. Eu gostaria que você comentasse com o pessoal o que é que está vendo, como que está essa situação. Bom, na verdade, nós temos três situações aí quando se trata do direito autoral nessa possível modificação da legislação, né? Nós temos aqui, inicialmente, esse projeto que você está se referindo, ele é um projeto que ele é mais antigo, ele, salvo engano, é de 97, né? 97. E ele estava parado na Câmara. Depois disso, nós tivemos o projeto 2724 de 2015 da Câmara dos Deputados, se não me engano, do deputado Cadoca, de Pernambuco, em que ele fazia essa modificação na lei de direito autoral. Uhum. E esse projeto, ele já tinha sido, o ano passado, ele já teria sido, ele teria sido já aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas ele foi enviado para o Senado Federal e o Senado Federal está analisando esse projeto. Lá no Senado, ele recebeu a PL 1829/2019. Nesse tempo, nesse ínterim, em que esse projeto estava sendo analisado no Senado, nós tivemos ainda o cenário de uma medida provisória, a 907,
que foi editada em novembro de 2019 e permaneceu em vigor, em vigência, até abril, maio de 2020. Então, eu acho que esse projeto que você está se referindo, que é o de 97, que foi aprovado o regime de urgência, o regime de urgência ele apenas requer uma tramitação mais rápida, uma análise melhor daquela matéria, uma preferência na análise dessa matéria. Mas eu entendo que o projeto que mais satisfaz os anseios da hotelaria hoje é o 1829 de 2019, que está no Senado Federal, da relatoria do senador Randolfo Rodrigues. Esse projeto é um projeto que ele não mexe tanto na lei de direito autoral. Entendo que esse de 97 ele já coloca um pacote maior, né, de entidades que seriam ali atingidas com essa questão da isenção do ECAD, o que, a meu ver, ele dificulta a aprovação, na minha opinião. E o do Senado Federal, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele é mais conciso, ele é mais objetivo e ele simplesmente exclui a incidência dos direitos autorais nas áreas de frequência coletiva, nas áreas de frequência individual, no caso, que é considerado ali o quarto de hotel e motel. Porque esse é o cerne da questão. Entendeu, Larissa? O que a gente tem que deixar bem em mente, eu já fiz, inclusive, lives com compositores, com pessoas da área do ECAD, são os beneficiários diretamente do ECAD, vamos dizer assim. O que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte: em primeiro lugar, a hotelaria, os motéis, os hotéis, de maneira geral, que é quem nós representamos, eles não são contra a cobrança do ECAD. Não são. Os hoteleiros não são inimigos dos compositores. Não são inimigos do ECAD. Não são. Nós somos parceiros. A hotelaria é parceira dos cantores, dos compositores. Ela entende que a música ela é um componente no destino. Quantas vezes acontecem shows, às vezes em cidades do interior, ou nas grandes cidades, mesmo capitais, em que os hotéis são beneficiados porque os hóspedes vão para ali para assistir o show e acabam hospedados nesse hotel. Ou seja, há um faturamento também para a rede hoteleira. Então, o primeiro ponto que precisa ser bem dito é isso. Às vezes faz uma campanha um pouco, entre aspas, digamos assim, de meia-verdade, de fake news, vamos dizer assim, dizendo que os hotéis são contra os artistas. Isso não existe. Os hotéis são contra pagar o direito autoral. Isso não existe. Não existe isso. Os hotéis são plenamente favoráveis ao direito autoral dentro das áreas de frequência coletiva. A nossa discussão é quarto de hotel. Você não acha que pode ser uma certa manipulação? No sentido de colocar a hotelaria no banco dos réus e querer sensibilizar a população? Eu tenho muito receio assim, de tratar o tema dessa forma, como manipulação, mas no mínimo, é uma informação assim, mal inserida dentro da mídia, sabe? Para tentar colocar os hoteleiros como aqueles que são culpados porque o artista ou o compositor tal não ganhou, porque ele também necessita. Nós compreendemos tudo isso, nós sabemos de tudo isso. Eu conheço compositores, eu tenho amigos que são compositores, eu tenho até um amigo que já até relatei com você, que é um amigo de música cristã, né? Ele é um dos grandes compositores do Brasil, deve ter umas 160 músicas gravadas e mais tantas outras não gravadas. E não se trata disso. Nós estamos tratando o tema dentro do aspecto, não dentro do aspecto apenas econômico em si. Nós precisamos de tratar o tema dentro do aspecto do direito, da incidência, da legalidade. Então, nós temos o pequeno compositor que necessita do recebimento dos seus valores ali de direito autoral, mas nós temos também o hoteleiro que também se sacrifica para pagar esse direito autoral em muitas das situações, em ocasiões em que a TV sequer é ligada. A mera disponibilização da TV, ela já gera a incidência do direito autoral.
E também, quando nós estávamos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, esse ano, inclusive, e dissemos que ninguém ouve música em quartos de hotel, pelo menos da forma que se ouvia antigamente, não se ouve mais, né? Nós ouvimos hoje a música mais nos nossos celulares, nos nossos smartphones, e isso precisa de ser mudado, isso precisa de ser analisado com mais cautela pelo parlamento, pelos deputados, pelos nossos senadores, porque nós precisamos de ter uma mudança na lei de direito autoral. E volto a dizer mais uma vez, provando que a hotelaria não é contra os compositores, nem contra o ECAD, muito pelo contrário, nós temos que ser parceiros. A hotelaria é favorável à cobrança dos direitos autorais nas áreas de frequência coletiva. No hall de entrada, nas piscinas, nos restaurantes, ela não se opõe a isso, vai pagar com o maior prazer. A oposição, ela está se dando apenas dentro do campo do quarto de hotel, que nós entendemos que ele é um ambiente de frequência individual e o ECAD entende que é um ambiente de frequência coletiva. Essa é a diferença. Doutor Wilder, nós temos, então, um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, que é bastante objetivo no sentido de extinguir a cobrança do ECAD nos quartos de hotéis. E qual é que é a expectativa para ele ser aprovado no Senado Federal? Olha, isso é uma pergunta realmente muito interessante. Isso aí vai depender agora, depende muito aí da boa vontade, da pauta do parlamento, né, e principalmente do próprio relator, né, de dar andamento, de impulsionar essa medida lá no âmbito do Senado Federal. Nesse meio tempo em que houve esse atraso da votação desse projeto de lei, nós tivemos a medida provisória. A medida provisória 907 era meio que esfriou um pouco o tema dentro do Senado Federal, porque ele já estava lá, vamos dizer, na fila. Aí veio a medida provisória, suspendeu ali a incidência dos direitos autorais naquele período, e esse assunto ficou meio que esquecido. É preciso que se faça um trabalho agora, né, de conversa, de interlocução com esses senadores, principalmente com o relator, para que esse assunto possa voltar à tona no Senado Federal, dentro de um outro cenário. Agora, de um cenário, vamos dizer, pós-pandemia, um cenário em que pode ser que seja um cenário diferente, totalmente diferenciado do que quando ele chegou lá no Senado Federal. Desde quando ele está no Senado? Esse projeto está no Senado, salvo engano, desde agosto do ano passado. Ele teria sido aprovado na Câmara dos Deputados, foi uma grande vitória da hotelaria na época, mas vencemos apenas a primeira batalha. Nós precisamos de vencer a segunda batalha, porque o Senado pode fazer as alterações, pode voltar com um texto diferenciado, e isso não iria agradar aos anseios da hotelaria. E é importante que se diga uma coisa, Larissa. A arrecadação que o ECAD, que o próprio ECAD diz ter do ramo hoteleiro, de uma maneira geral, ela representa no máximo 2,5%, 3% da arrecadação total do ECAD. Então, assim, a não incidência desses direitos autorais dos quartos de hotéis não vai ter esse impacto todo que muitas vezes eles querem noticiar, entendeu? Porque não é um impacto tão grande financeiramente dentro do bolo, dentro do todo. Se você for analisar, por exemplo, em números do próprio ECAD, são números que o próprio ECAD disse em audiência pública do Senado, nós temos isso gravado, acreditamos na seriedade dos números do ECAD, lógico. Ele arrecadou 1 bilhão e 100 milhões o ano passado, no ano de 2019. Desses 1 bilhão e 100 milhões, 27 milhões, 30 milhões no máximo seriam oriundos da hotelaria. Da hotelaria ou dos quartos da hotelaria? Ele não deixou isso claro. Ou seria da hotelaria ou seria dos quartos de hotéis. Mas se você fosse pegar da hotelaria de uma maneira geral, desses 30 milhões, ainda iria ter uma perda menor ainda do que os 30 milhões. Se for os 30 milhões, esses 27 milhões, 25 milhões, se eles forem oriundos apenas dos quartos de hotéis, seria esse o impacto. Agora, como que isso pode ser compensado? Isso pode ser compensado para fins do ECAD, para fins de remuneração dos compositores, poderia ser compensado
de uma outra forma, melhorando a forma de arrecadação dos streamings, por exemplo, que já está representando um bom rendimento para eles, né? Melhorando a fiscalização, indo atrás daquele que talvez não esteja pagando, porque acha que é injusto, e aí acaba não pagando tudo, né? Deixa a área comum fora, também deixa o quarto fora. Quer dizer, há muitas maneiras, existem muitas maneiras de haver aí uma compensação aí nessa suposta perda de arrecadação. E isso, obviamente, deveria ser feito pelo ECAD. E também se tem uma objeção com relação ao critério de cobrança referente a esses quartos de hotéis. A média que eles fazem, eles pegam uma média estadual, só que nem todos os hotéis têm a mesma ocupação. A média que o ECAD faz, como que é feito o cálculo do ECAD? Esse cálculo do ECAD, ele é um cálculo que ele é feito pegando a chamada UDA, que é a Unidade de Direito Autoral. Isso é uma unidade aí que ressalto, que é criada pelo regulamento próprio do ECAD, tá? Ele estabelece um valor para essa unidade de direito autoral. E para você ter uma ideia, cobra-se cerca de 4,5, 4,5 UDAs para cada 10 apartamentos. Só que isso não é uma forma direta. Ainda vai impactar nessa forma, nessa cobrança geral, o número de apartamentos, a taxa média de ocupação medida pelo IBOP, o número de apartamentos, o fator e o percentual de ocupação versus audiência. Aí ele vai chegar numa média. Então, ele coloca, por exemplo, usa-se muito nas ações em que o ECAD tem feito Brasil afora, eles usam muito dados do IBOP. Então, digamos que o IBOP tem aí na tua cidade, Balneário Camboriú, que você está hoje? Panambi que está o hotel. Você está em Panambi. Interior do Rio Grande do Sul. Você está no interior do Rio Grande do Sul. Aí, o que acontece? O IBOP vai medir uma média. Panambi tem 50% de ocupação. E isso vai entrar no cálculo do ECAD, certo? Ele pega, por exemplo, 10 apartamentos que tem o hotel, beleza, 4,5 UDAs. Quanto que é UDA? R$80. Uma UDA hoje. 8 vezes 4, 32, 320, 350, R$350, R$345 seriam esses 10 apartamentos. Isso acaba impactando aí em R$35 mês por apartamento. Estou colocando assim, numa média. Aí teria uma variação, né, de taxa do IBOP e esse índice realmente de frequência prática mesmo do local. Pode ser, por exemplo, que tenha lugares que essa frequência pode ir para cima, tem lugar que a frequência pode ir para baixo. E também nós estamos diante de um cenário, por exemplo, pandemia. Então, essa taxa de IBOP, por exemplo, ela não poderia jamais ser usada, porque a pandemia nós vimos, pelo contrário, uma quebra do setor hoteleiro. Muitos dos hotéis quebraram, fecharam as portas totalmente. Alguns que começaram, reiniciaram as suas atividades, não chegam a 20% a taxa de ocupação média, conforme todos os hoteleiros já sabem. Então, é preciso contestar aí esses dados do IBOP, esses dados que o ECAD usa para efetuar essa cobrança. Como tem sido a posição dos tribunais? Olha, aí nós estamos diante de uma outra batalha, né? Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, olha, nós temos uma situação em que nós vamos alterar a legislação, e aí tem todos esses campos de batalha que eu acabei de dizer aqui, esses 3 projetos, essas 3 situações, vamos dizer assim, os 2 projetos, um de 97 e o outro de 2015, que estão no parlamento. Tivemos o cenário da medida provisória 907, que posteriormente ela decaiu, né, e voltou a valer a cobrança. E, enquanto isso, qual é a posição dos tribunais? Quais têm sido as posições dos tribunais? Os tribunais têm, ao menos na terceira instância, digo STJ, tem se posicionado já há algum tempo favoravelmente à tese do ECAD. Qual tese? A tese de que é devido
o direito autoral, que há incidência do direito autoral nos quartos de hotéis. E que esses quartos de hotéis não seriam um ambiente de frequência individual, conforme nós defendemos, mas que seria um ambiente de frequência coletiva. E daí aplicar-se-ia o artigo 68 e 29, etc., da Lei de Direito Autoral, e, portanto, seria devido, então, esse direito autoral. Mas nós tivemos um cenário mais ou menos recente. Nós estamos tendo, Brasil afora, diversas decisões de diversos tribunais estaduais que estão acolhendo a tese da hotelaria em uma linha contra-argumentativa, em uma linha contra-majoritária dessa posição adotada pelo STJ. Então, nós temos, por exemplo, aí no Tribunal Seu, mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul que adota a tese da hotelaria e entende que o quarto é um ambiente de frequência individual e privativo do hóspede, conforme o conceito da Lei Geral do Turismo, no artigo 23. Nós temos decisões do Rio de Janeiro, nós temos decisão de São Paulo, nós temos decisão no Paraná, nós temos decisão em Minas Gerais, eventualmente, que, logicamente, que não é a unanimidade desses tribunais, mas há decisões que estão pipocando. Nisso, os juízes de primeira instância também estão aplicando, em muitas situações, a tese da hotelaria. E aí, sempre o ECAD tem recorrido, os recursos especiais do ECAD sempre chegam ao STJ, e sempre o STJ dá provimento aos recursos do ECAD, tendo em vista que ele já tem uma posição firmada sobre a incidência ou não do direito autoral em relação aos quartos de hotéis. E a posição firmada do STJ já há algum tempo é no sentido de que é devido o direito autoral, mesmo com a mera disponibilização da TV. Tá vendo aqui? Estamos aqui com a TV aqui, eu estou aqui na sala de reunião do escritório, tem uma TV, a TV está desligada. Ó. Se você estiver num quarto de hotel, mesmo que a TV esteja lá desligada, ele vai taxar o hoteleiro pela mera disponibilização dessa TV. Então, essa é a posição do STJ. E quanto a isso, aí eu queria trazer aqui uma novidade, algo quentinho aqui que saiu aqui. Todo mundo, às vezes, me liga, Brasil afora, né? Porque o pessoal sabe que eu sou consultor jurídico da Associação Nacional, e eles me perguntam, hoje mesmo recebi ligação de Minas Gerais, recebi ligação de Pernambuco, a doutora Graziella, se estiver nos vendo aí, ou depois vai ver, o nosso amigo Guilherme Pontes, mandando um abraço para todo mundo lá, o Samson, em Minas Gerais, a turma da hotelaria. O pessoal liga para se atualizar sobre o tema. A atualização que nós tivemos recentemente, nós tivemos uma novidade. Nós tivemos uma novidade em que nós temos um processo, um recurso especial que foi tido como recurso especial repetitivo. O que é isso? É um recurso que chegou no STJ, e o STJ, então, escolheu esse recurso como representatividade, como a representação de um tema repetitivo no tribunal. E esse recurso, ele trata exatamente desse tema, o tema incidência ou não do ECAD no âmbito dos quartos de hotéis. Nós, então, está na segunda sessão do STJ. A segunda e terceira sessões do STJ que julgam esse tema aí de direito privado e tal. Nós, então, em nome da associação, nós fizemos uma petição como amicus curiae, como um amigo da corte, para que nós possamos também ter o direito de nos manifestar no âmbito desse processo. Por quê? Porque, em sendo esse processo julgado no âmbito de um recurso especial repetitivo, ele terá uma aplicação imediata sobre todos os processos que estão tramitando no Brasil afora. Inclusive com o imediato, e isso já aconteceu, o sobrestamento dessas demandas que tratam desse tema ECAD Brasil afora.
Com a subida, com a afetação desse processo, desse recurso especial repetitivo para a segunda sessão, e o ministro aceitando isso, ele deferiu uma liminar sobrestando o andamento de todos os processos que tramitam no território nacional e que tratam desse tema. Para quê? Para que nós possamos esperar agora, aguardar a decisão que virá do STJ nesse sentido. Hoje, então, me preparando aqui para a live, eu entrei nesse processo. O nosso despacho ainda não está pronto, ainda o ministro não analisou o nosso pedido, o pedido da BH, para funcionar como excure da corte, como amigo da corte, para nós fazermos as devidas intervenções nesse processo e defender o ponto de vista da hotelaria, né? Mas tem um parecer do Ministério Público Federal dentro desse processo que foi juntado semana passada, em que ele opina pelo provimento desse recurso especial. O que vai significar isso? Veja bem, é apenas um parecer do Ministério Público Federal, porque ele tem que ser ouvido nesses casos conforme o regimento interno e conforme o Código de Processo Civil. Né? O Vinícius está perguntando qual é o número. O número do processo é 1.870.771 SP. É um RESP, tá? É só você botar 1.870.771 ou sem o ponto que vai estar aí. Você vai lá no STJ, procura lá no site, que você vai, inclusive, ter acesso a essa decisão liminar do ministro Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos Ferreira. Então, o que acontece? Nós temos já um parecer favorável para dar provimento a esse recurso especial repetitivo. O recurso ainda não foi julgado. Ele, obviamente, tem um quórum especial, por se tratar de um recurso especial repetitivo. O pedido da hotelaria sequer foi ainda apreciado, mas eu posso me arriscar a dizer que agora, em 2021, esse tema é um tema que virá e vai ser enfrentado pelo STJ. E pelo andar da carruagem que eu estou vendo aqui no processo, a decisão ela tende a ser desfavorável à hotelaria. Ela vai continuar sendo desfavorável à hotelaria, certo? Mas qual é a diferença que vai ter agora desse para os demais? É que nós tínhamos decisões do STJ, mas nós não tínhamos decisões em recurso especial repetitivo. Então, a decisão do recurso especial repetitivo, ela vai funcionar como uma espécie de um efeito vinculante para os juízes de primeiro grau e para os tribunais estaduais. Então, isso vai significar, na prática, que nós não teríamos nem o gostinho de ganhar na primeira instância e nem na segunda. Porque se o recurso for julgado como um especial repetitivo na terceira, obviamente, consequentemente, o juiz vai ter que aplicar o precedente obrigatoriamente, sob pena de sofrer uma sanção, uma reclamação, enfim, a ação cabível. Aí cada advogado tem seus caminhos, mas ele vai ter os mecanismos de reclamar daquele juiz, daquele magistrado, daquele tribunal, pelo fato dele não ter aplicado o especial repetitivo que o STJ trouxe como tema. Então, as notícias não são boas. Hein? Então, as notícias não são boas com relação a isso. As notícias não são boas dentro do âmbito jurídico. É por isso que eu digo que a nossa batalha ela tem que se travar dentro do aspecto legislativo. A batalha tem que continuar no legislativo, conforme o Vinícius acabou de colocar aí. É só o legislativo para resolver a questão. Exatamente, Vinícius, é o que eu estou acabando de dizer. O legislativo vai conseguir fazer essa modificação e aí, obviamente, o tribunal estaria atrelado a um novo texto legal e iria automaticamente aplicar isso Brasil afora. Mas se isso não acontecer no âmbito legislativo, o nosso cenário no judiciário ele é muito ruim. Ao menos na terceira instância. O Público Federal opinando em favor à hotelaria, pelo que eu entendi, ele opinou em favor ou desfavor? O Ministério Público Federal opinou desfavoravelmente à hotelaria. Ele opinou favoravelmente à tese do ECAD.
Ah, tá. Ó, ele está aqui, ó. Eu peguei o parecer, depois eu vou colocar no grupo lá da hotelaria. Está aqui o parecer do Ministério Público, tá vendo? Uhum. Ele tem aqui a seguinte ementa, ó. O entendimento dessa corte há muito tem se direcionado o âmbito das turmas que compõem a segunda sessão, no sentido de que a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais em razão da utilização das obras em quartos de hotel ou similares mostre-se compatível com a legislação de regência, harmonizando-se, demais disso, com os princípios que norteiam a proteção dos direitos autorais. Então, aqui é uma emendazinha que está aqui, que eu acabei de ler para vocês. Ele é o parecer que foi juntado lá nesse processo, no 1870771 São Paulo. Está aqui o número 1870771 São Paulo. É um RESP, é um recurso especial que virou recurso especial repetitivo. Então, veja bem, o nosso cenário não é bom do ponto de vista jurídico. Nosso cenário não é bom. Nosso cenário não é bacana. Nem um Infelizmente. Não sou jurídico, está complicado o cenário de uma forma geral. Complicado. A luta é muito grande, né? Porque nós já sabíamos que era, mas o fato de nós começarmos a obter decisões favoráveis na primeira instância e na segunda instância em diversos tribunais, isso nos deu um certo alento e muitas vezes, às vezes, tirou o pé do acelerador na seara legislativa. Nós não podemos, nós temos que ter a modificação da legislação. Por quê? Porque o tribunal máximo, a terceira instância, ela já tem uma posição formada, ela tem uma jurisprudência harmoniosa nesse sentido. E para nós furarmos isso, para nós mudarmos isso, para nós mudarmos esse conceito, é muito difícil. Os advogados, obviamente, que estão me ouvindo, sabem do que a gente está dizendo, você é advogado, você também sabe, e isso é muito difícil para nós. Então, eu vejo que um dos grandes cenários nossos, nas grandes esperanças nossas, é a legislação. Ou que os ministros entendam que hoje a música está no streaming, que a TV não é mais ligada, que o rádio não é mais ligado. Mas isso tudo já são decisões que já foram enfrentadas pelo STJ. Você está entendendo? Então, o tema não é novo para eles. Se você veja bem você, se eles já entendem há muito tempo que a mera disponibilização da TV já incide o direito autoral, o que dizer, então, de eu tentar mudar ali para dizer que não, que vai ligar o celular? Não vai mudar. Não vai mudar. É muito difícil. O cenário não é bom do ponto de vista jurídico. O cenário não é bom. Entendi. Wilder, com relação ao ponto de vista legislativo, quais seriam as atitudes, né, que nós, hoteleiros, poderíamos ter para uma votação favorável? Bom, a atitude que nós temos, hoje a gente tem, por exemplo, nós temos uma associação, né, a BH é muito ativa, né, o Manelzinho, nosso baixinho aí, tão amado aí, a associação tem muita voz hoje. Eu acho que ela deveria continuar a fazer um trabalho ainda mais intenso, trabalho pé de ouvido aí com os senadores, com os deputados, para mostrar que há uma injustiça nesse campo. Não só que há uma injustiça, mas que nós precisaríamos de atualizar a lei de direito autoral. Quando nós falamos de lei de direito autoral, nós estamos nos remontando a 98. A lei inicialmente era de 73, depois passou por uma grande modificação em 98. Nós estávamos ainda num cenário muito ainda incipiente da internet. A internet ela era um início em 98. E não se previu, por exemplo, que hoje nós ouviríamos a música no nosso celular. Nós ouviríamos a música de outra forma, né? Então isso talvez... Exatamente. Talvez isso seja uma maneira de sensibilizar os nossos parlamentares no sentido de que eles possam entender que precisa de se passar por uma modificação. E, mais uma vez, eu repito, nós não estamos tratando das áreas de frequência coletiva, nós não estamos tratando do hall de entrada do hotel, não estamos tratando da piscina, não estamos tratando do restaurante, nós estamos falando apenas dos quartos de hotéis. Dentro dessas áreas que nós chamamos de frequência coletiva, e assim a lei, o direito autoral também conceitua,
nós não vamos nos opor, a hotelaria não se opõe a essa cobrança. O hoteleiro quer pagar, o hoteleiro sabe do papel do compositor, ele sabe do papel do músico, ele sabe do papel do artista. Então, a hotelaria não se opõe a isso. Mas, no que se refere ao quarto de hotel, nós temos esse entendimento que a lei de direito, que a lei geral do turismo, ela especifica que o quarto é um ambiente individual, é um ambiente privativo do hóspede, tanto que a decisão do STF no sentido de não se poder adentrar um quarto de hotel sem um mandado de busca e apreensão do juiz, porque é considerado como uma extensão da residência da pessoa. E com relação a outros players, né, academia, cinemas, você tem conhecimento a mudanças da legislação? Os outros players não têm buscado essa modificação como nós buscamos, sabe? Até porque a discussão que eles deveriam travar seria a discussão de área de frequência coletiva individual. E aí as áreas deles, não há discussão de que as áreas, por exemplo, de uma academia é uma área de frequência coletiva. Então, eles não têm o que discutir. Por isso que talvez eles não estejam buscando essa modificação tal qual a hotelaria busca, porque nós temos dentro do hotel duas áreas. Nós temos uma área de frequência individual e nós temos uma área de frequência coletiva. Daí o porquê da hotelaria é que encabeça esse movimento. Ela encabeçar um movimento de modificação da lei, pelo menos nesse ponto. Tá certo, corretíssimo. Wilder, eu sei que você fez algumas lives com alguns compositores, né, referente ao repasse do ECAD até para esses compositores. Sim. Qual é a conclusão que você chegou em relação a isso? Olha, esse é um tema, assim, eu sempre, quando as pessoas me perguntam, esse é um tema muito, digamos, delicado de se falar. Por quê? Porque, na minha opinião, esse é um tema que deveria ser discutido pelos próprios artistas e compositores, e não por nós que estamos de fora, né? Porque é algo que diz respeito a eles. Há muita reclamação. O que a gente ouve? A gente ouve reclamação. A gente ouve reclamação de que não há transparência nos números, de que não há transparência e não há justiça na distribuição desses números, desses valores, desses recursos. Essas são reclamações que, a meu ver, são discussões que devem ficar no âmbito deles e eles devem se resolver lá. Nós temos que ficar de fora tentando resolver o nosso problema, entendeu? A parte da distribuição, de como o ECAD faz, se tem alguém recebendo mais ou menos, eu entendo que é uma discussão que caberia a eles, os artistas, né? Isso eu estou dizendo com todo o respeito que eu tenho aqui ao ECAD e a todos os profissionais que estão do outro lado, que são pessoas também dedicadas. Nós temos escritórios de advocacia que trabalham para o ECAD no Brasil afora, colegas nossos, profissionais, pessoas honestas que estão trabalhando, estão aplicando a lei, estão fazendo o seu trabalho. Então, no que se refere à questão da arrecadação em si, eu entendo que esse é um tema que deve ser uma discussão fechada das associações que compõem o ECAD, com os artistas, com os compositores, para que eles possam se entender. Entendi. Bom, resumindo, então, juridicamente não temos boas notícias, digamos assim, até porque nós já tínhamos uma posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça com relação ao parecer favorável à tese do ECAD, e agora temos esse recurso especial repetitivo que acaba tendo efeito vinculante nas decisões de primeiro e segundo grau, ou seja, como você disse, não vamos ter nem o gostinho de ganhar nessas instâncias. Exatamente. E, então, a nossa saída realmente é legislativa, com esses dois projetos de lei. Um que é o projeto 3.968 de 97, que é um projeto mais antigo, que foi aprovado o requerimento de urgência, está na Câmara para ser discutido e aprovado, e o outro que é esse projeto que já foi aprovado pela própria Câmara, mais objetivo, mais conciso, que diz referente à extinção do ECAD nos quartos de hotéis, que realmente é uma saída mais coerente, mais fácil, né? Porque esse outro muito projeto, mais fácil. O 3.968, ele acaba envolvendo outras questões que você não falou. Outras questões, porque ele vai envolver igrejas, ele vai envolver outros players do mercado que talvez não estão tão interessados como a hotelaria.
Então, para você ver assim, o projeto que se encontra nas mãos do senador Randolph, ele traz assim, ó, ele modifica aqui, eu vou ler para você aqui rapidinho, tem alguns outros temas tal, que ele trata, mas quando ele fala de lei de direito autoral, ele diz assim, considera-se locais de frequência coletiva, onde se representam, executam, transmitem obras, estabelecimentos comerciais, estádios, circos, restaurantes, feiras, funcionais de Estado, espaços públicos e comuns de hotéis, motéis, clínicas terrestres, meio de transporte e tal. Ou seja, ele faz uma separação exatamente sobre o que é público, o que é privado, e coloca o hotel, ele coloca o hotel ali como um espaço, o quarto de hotel, pelo menos, ele faz essa separação de que não incidiria o ECAD nos quartos de hotel, em cabines, cabines também de uso exclusivo do hóspede, que seria a cabine aí dos navios, né? De pacientes e de passageiros, enfim. O texto aqui desse projeto de lei, que é o 1829 de 2019, ele é muito mais claro, é muito mais objetivo e ele atende especificamente aos anseios da hotelaria de uma forma melhor. E ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O que nós precisamos é que ele seja aprovado pelo Senado Federal. Dessa forma, sem modificação. Hein? Qual que é o quórum de senadores que precisa para ser aprovado? Ele precisa primeiro de passar pela comissão, né, do qual ele faz parte, salvo engano, a Comissão de Defesa do Consumidor, salvo engano, do Senado Federal. Uhum. Posteriormente, o relator faz o relatório, ele é aprovado, ele pode fazer alguma modificação, acatar alguma emenda tal, e depois botar no plenário do Senado para ser votado. Evidentemente que esse é um tema que talvez não seja uma urgência para os senadores, né? E daí é onde eu digo que nós, como os grandes interessados, é que nós precisaríamos, então, de fazermos esse trabalho, né? De conversar o parlamento e fazer a interlocução. Já tem definido quem é o relator? Senador Randolph Rodrigues. Ele é senador pelo estado do Amapá. Legal. Se não me engano, pessoal Amapá. Então, fica... Bom, eu acho que ficou a dica aí, eu acho que deu para a gente se atualizar um pouquinho aí sobre o mercado, né? Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição aqui, todo mundo aí da hotelaria já tem o meu WhatsApp, pode me ligar qualquer dia, da hora, da noite, não tenho problema de atender os nossos amigos hoteleiros, de explicar e de mostrar, assim, qual é o posicionamento hoje dos tribunais nesse sentido, e terei um imenso prazer, um enorme prazer de atender a cada um deles, de conversar com cada um deles, para mostrar a eles quais são os posicionamentos do tribunal, do STJ principalmente, qual o destino que poderá ter esse recurso especial repetitivo e qual seria o impacto disso para nós, para o ramo da hotelaria, tá? Então, eu teria o maior prazer de atender e de esclarecer todas as dúvidas para vocês. Muito obrigado. Obrigada pela atenção. Sucesso na sua missão. Manda o vídeo, quando você bater o sino, você manda o vídeo para nós. Vamos estar torcendo. E é interessante que outro dia você falou comigo assim, e aí, e a rádio? Aí eu pensei assim, eu sou um amante de rádio, né? Eu sempre disse assim que eu gosto muito de ouvir rádio e um dia teria uma rádio. Você me perguntou rádio, eu falei, bom, eu não comprei rádio ainda, né? Eu queria comprar uma rádio, ter um programa de rádio. Como você perguntou rádio, aí eu falei, mas de que rádio? Aí eu lembrei da radioterapia. Então, Deus não me deu ainda essa bênção de ter uma rádio ou ter um programa de rádio, mas Ele me mandou uma radioterapia. E o que Ele me mandou é porque Ele sabe, né? Nós não somos provados além do que nós podemos suportar, né? Então, Deus sabe de todas as coisas e eu vou pegar a minha radioterapia com o maior prazer, com toda a alegria do mundo, porque eu sei que vou vencer. Amém. Quantas sessões, Igor? São 30 sessões. Vai vencer, sim. Até final de janeiro. Nós temos a festa, então? Como é que é? Você convidou todo mundo do Stories da festa? Não. Temos a festa lá do aniversário dos 50 anos aí, meu. Já aproveita os convites para o
pessoal, Vai eu ser sei em que você Governador botou Valadares, estou convidando aí todos os hoteleiros. Vai ser em Governador Valadares. Eu teria o maior prazer de receber a todos que comparecerem por lá nesse dia, porque eu aprendi uma coisa com todas essas coisas de pandemia e todas as coisas que tem enfrentado, é que nós devemos celebrar a vida. E 50 anos, certamente, não é todo dia que se faz. Então, eu quero celebrar a vida e vou celebrar com os meus melhores amigos e com a família. Todos estão Amém. convidados. 23 de abril de 2021, se Deus quiser, em Governador Valadares. Amém. Wilder, muito Participação do obrigada. Grupo Logos, hein? Grupo Logos. Meu, que festão, que maravilha, que bênção. É. Então Amém, tá, Wilder. obrigado. Um beijo bem grande, muito Um obrigada beijo para pela você. Fica participação. com Deus, viu? Até Tchau, mais. tchau.